Nós hoje vamos concluir o estudo do livro Jesus no Lar. Como sabem, o livro é psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Neio Lúcio. A lição desta hora é a penúltima, é a número 49 e tem o título A Jornada Redentora. Este livro tem as histórias que Jesus contava em casa de Simão Pedro. São histórias que nos permitem fazer reflexões sobre as nossas vidas, o nosso comportamento, as nossas atitudes para com o outro. E a lição de hoje diz o seguinte: aberta a doce conversação da noite, em torno da Boa Nova, a esposa de Zebedeu perguntou reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará a nossa jornada para o reino divino? O Cristo parece meditar alguns momentos e explanou. Num vale de longínquo país, alguns judeus, cegos de nascença, habituaram-se à treva e à miséria em que viviam, e muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados. Quando iluminado irmão de raça por lá passou, e lhes falou da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contacto com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhes afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, moço corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou-o. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e depois de 4 anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e preces, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras em grande número, usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência, até que uma certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor que durante 5 anos sucessivos o reteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade. Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada, mas atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido.
No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram, enfim. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou: assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo e sozinho quase sempre do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino, dentro do menor prazo, porque viverá plasmado as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Vamos agora fazer um pequeno resumo da história, que sabemos que no início a mulher de Zebedeu perguntou a Jesus como seria a trajetória para chegar ao reino divino. E Jesus conta uma história. Aliás, ao longo do livro, e aqui durante meses fizemos o estudo do livro, e havia sempre alguém que fazia uma pergunta a Jesus, e Jesus utilizava uma história para ilustrar e enriquecer os seus ensinamentos divinos. E aqui ele conta, para responder à pergunta da mulher de Zebedeu, é de que num vale distante, noutro país, onde estavam muitos companheiros cegos de nascença, chega um companheiro e fala-lhes da beleza do Monte Sião, em Jerusalém. Eles ficam encantados, queriam conhecer, queriam ver essa beleza descrita, porém o anunciante divino disse que para eles verem e chegarem até lá, precisavam de deixar velhos hábitos, velhos prazeres para trás. Eles não compreenderam o que ele queria dizer. No entanto, houve um que acreditou naquele método, aplicou e conseguiu a visão. Foi ter com os outros e disse-lhes que estava a ver, mas os seus companheiros não acreditaram. Ele quis ir conhecer o mundo fora daquele vale de sofrimento, de escuridão. E lá fora ele é atacado por animais. Foi vítima de um ladrão que fez dele escravo 5 anos. E como o seu trabalho foi envolvido com amor, ele sensibilizou o coração de quem o escravizou e é libertado. Depois é preso injustamente, passou alguns anos lá, mas com muito amor ao próximo, é libertado novamente. Com isto passaram 20 anos e ele finalmente teve a oportunidade de se deparar com o Monte Sião. E então a reflexão que nós podemos tirar desta lição é a seguinte: há a questão de que é colocada a Jesus de como será a jornada para o reino divino. Certamente todos nós já nos teremos colocado esta mesma questão, porque em termos de espiritismo há muitas questões que são novas para todos nós.
E Jesus conta que alguns judeus, que cegos desde que tinham nascido, viviam nas trevas, na miséria, há muitos anos, numa caverna. Aqui podemos ver os cegos de duas maneiras. Podiam ser realmente cegos fisicamente ou cegos espiritualmente. Porque há pessoas que têm 2 olhos e não veem nada. Veem o mundo material, mas não veem a verdade. Um iluminado irmão passou, falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião. Iluminado irmão aqui poderia ser alguém que tivesse um pouco mais de conhecimento do que eles, para poder esclarecer, trazer, indicar o caminho da luz. E esse amigo fala-lhes de um lugar muito belo, e eles lamentam, dizem que não vão poder ver. Ele diz que sim, que é possível eles verem, mas para isso é preciso ter coragem e aplicar determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres que eles se haviam acostumado. Estes são os prazeres que nós alimentamos até hoje. Há quem trabalhe somente pela matéria, o que é uma ilusão. Não nos podemos esquecer também de que temos de trabalhar a parte espiritual. A matéria tem a sua importância, dá-nos conforto, prazer, mas é diferente de felicidade, porque se a felicidade fosse dinheiro, o rico não teria depressão. Se a felicidade fosse dinheiro, o rico não se suicidaria. Então vemos que a felicidade é uma coisa e prazer, conforto, é outra bem diferente. Hoje estamos a despegar porque sabemos que estamos aqui de passagem. Nós todos somos usufrutuários, ou seja, nada é nosso. A casa que momentaneamente possa estar em nosso nome, assim como o nosso carro, quando desencarnarmos. Então é por isso que o companheiro diz que para poderem ver, têm de deixar velhas práticas de lado. Eles não compreenderam porque já estavam habituados a viver assim. É um bocado, eu nasci assim, eu sempre fui assim, eu vou ser assim. As pessoas não mudam, as pessoas acomodam-se, as pessoas desistem de lutar. Há quem se queixe da sua vida, mas não faz nada para mudar. E isto faz lembrar o conto do cão e o prego. E o conto diz o seguinte: um rapaz estava a dirigir há horas num deserto. De repente ele depara num posto de gasolina muito simples, com uma bomba de gasolina e apenas um senhor de aproximadamente 70 anos de idade, sentado numa cadeira de baloiço antiga, e o cão estava sentado ao lado dele. O rapaz para o carro e diz: senhor, por favor, encha-me o depósito. E o senhor levantou-se e começou a encher o depósito. E enquanto estava a fazê-lo, o jovem motorista repara que o cão chorava e parava. Chorava e parava. E o motorista, agoniado com o facto, perguntou ao senhor: esse cão é seu? Sim, respondeu o senhor. Então responda-me, por que é que ele não para de uivar? E o senhor responde: é porque ele está sentado num prego. Então, por que é que ele não se levanta e sai dali? Indaga o rapaz. É que não deve estar a doer tanto. Dói-lhe o suficiente para se queixar, mas não o suficiente para se mexer, responde o senhor. E agora pergunto eu, qual é o nosso prego? Quais são os problemas da nossa vida? Muitas pessoas queixam-se, reclamam da vida, mas não fazem nada, não se levantam do prego. Como é que nós estamos neste momento? Será que dói o suficiente para nos levantarmos ou só para nos queixarmos? Será que ao nos queixarmos é o suficiente para parar de doer? Levantar e agir em função da solução, isso sim, para que as coisas mudem. Tente, esforce-se, não se conforme, não se acomode. Nunca diga que não consegue. Pode demorar, mas consegue. Uns mais depressa, outros mais devagar, mas todos conseguimos. O nosso amigo da história conseguiu, com esforço, dedicação, disciplina, e quando foi ter com os companheiros, eles não acreditaram. E ele caminhou sozinho. Se calhar alguns de nós somos os únicos das nossas famílias a caminhar nesta doutrina. O esforço é fundamental para evoluir. Eu tenho de plantar para florescer. E nesta lição nós vemos a trajetória de um espírito em evolução. Ontem, esses companheiros da caverna éramos nós. Não queríamos ver.
E hoje nós aceitamos e procuramos no dia a dia vivenciar o bem e o progresso. O mensageiro de amor que visitou a caverna narrou com tanta beleza, com tanta emoção, o Monte Sião, que deixou este nosso irmão mergulhado no ânimo de conhecer. A descrição deu força para que ele pudesse viajar até lá e passar por tudo o que passou. Vemos que é um irmão que se dedicou e muito para com o amor ao próximo. Este é o maior convite da nossa atual encarnação. Amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse a nós. É o trabalho com Jesus nos nossos corações. O amor aproxima-nos de Jesus, enquanto o rancor, o ódio, o ressentimento nos afasta dele. E então é por isso que Jesus conclui esta lição, dizendo-nos: assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a nossa condição de cegos e aplicar a nós mesmos os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos nos rodeiam em posição de ignorância, somos obrigados a marchar por nós mesmos e sozinhos, quase sempre, no escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades para servir, indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando os seguidores do bem compreendem o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras que somente denunciam a nossa inferioridade, então estaremos em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viveremos modelando as próprias asas que o voo divino, usando para isso a disciplina de nós mesmos e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Todos nós queremos sair do vale da ignorância, do vale da escuridão e atingirmos as luzes celestiais, mas exige trabalho, exige esforço, disciplina, dedicação, amor à causa que todos nós estamos a seguir. Qual é o nosso ideal? Qual é o nosso lema? Qual é a nossa motivação para continuarmos dia após dia a seguirmos no caminho do bem? Este nosso irmão encheu-se de força sozinho, lutou contra si mesmo, venceu a si próprio, foi conhecer o mundo, venceu o mundo e chegou a esta região sublimada, que é o sonho de todos nós que aqui nos encontramos. E com calma, progressivamente e com simplicidade, um dia também vamos conseguir. Por isso, Chico Xavier, quando as pessoas o exaltavam, ele dizia: eu sou um cisco, eu sou uma migalha, eu sou uma pessoa insignificante, eu tenho muito que crescer. Se Chico se colocava nesta categoria, o que é que nós podemos dizer, não é? Então vamos todos lutar, vamos todos crescer, vamos todos evoluir e aprimorar. A corrigenda é constante para todos nós. E Jesus tem sido tão generoso para conosco, dando-nos oportunidades maravilhosas de crescimento, desenvolvimento e aperfeiçoamento. Que Jesus nos ilumine, nos ampare, nos proteja, nos dê paz, ânimo e coragem para seguir sempre em frente. Que assim seja.